Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 4 do PET do terceiro ano do ensino médio, volume 7. Nessa semana nós vamos ver a ozonólise de alcenos. Então aqui, os conceitos básicos é que nesta reação ela vai ser catalisada pelo zinco metálico e o alceno vai reagir com o ozônio, que é O3, e vai formar um produto instável. Nesse caso aqui eu tenho um alceno, pois aqui tem a ligação dupla, então é um alceno. Ele está reagindo aqui com uma molécula de gás ozônio e vai produzir o ozonídeo ou ozoneto. O que acontece é que essa ligação dupla ela é rompida para iniciar o processo de adição aqui dos átomos de ozônio. Então aqui vai ser somente uma ligação simples, ligando aqui com o átomo de oxigênio, e cada carbono aqui vizinho da ligação dupla vai ser adicionado também um átomo de oxigênio. Dessa forma, como essa substância ela é instável, ela vai ser seguida por uma hidrólise, tá aqui a água, e o zinco é o catalisador da reação química, e na localização da dupla ligação vai formar aldeídos e cetonas. Nesse caso aqui eu tenho um aldeído, pois aqui eu tenho um carbono secundário, então eu vou colocar um 2 aqui, indicando que o carbono é secundário, ou seja, tem dois carbonos ligados nele. E esse carbono secundário vai dar origem, nessa parte aqui, do aldeído. Então aqui eu tenho o aldeído. E na outra ligação, aqui eu tenho um carbono terciário. Então, aqui vai dar origem a uma cetona. Está aqui a cetona. Então, o que acontece é que cada átomo desse aqui de ozônio, ele vai participar aqui da formação do aldeído e da cetona e do peróxido de hidrogênio. Então, um átomo de ozônio, ele fica aqui na estrutura aqui para formar o aldeído. Outro átomo vai formar aqui a cetona e o outro átomo de ozônio, que participa aqui, que é o oxigênio, vai juntar aqui com a água, fazendo o peróxido de hidrogênio. Então, carbono primário ou secundário, ele vai produzir aldeídos. E carbono terciário, aqui no caso é terciário, porque tem 1, 2, 3 ligados nele, vai produzir a cetona. E o outro átomo de oxigênio, que vai sobrar aqui, vai juntar com a molécula de água, formando aqui um subproduto que é o peróxido de hidrogênio. Atividade 1. A reação da ozonólise de alcenos produzirá moléculas de... Então, já foi citado antes que as moléculas de alcenos, elas produzem aldeídos e cetonas. Se o carbono for secundário, vai produzir aldeídos. Se o carbono for terciário, vai produzir cetonas. Além desses dois produtos, vai formar também o peróxido de hidrogênio como subproduto, que é o H2O2, juntando um átomo de oxigênio da molécula de ozônio com a molécula de água, que é H2O. Então, a resposta correta vai ser a letra D. Atividade 2. Dois hidrocarbonetos isômeros A e B de fórmula molecular C4H8, ou seja, eu preciso de dois hidrocarbonetos. A fórmula molecular dos dois deve ser C4H8, pois os mesmos são isômeros. Então, para ser isômero, deve ter fórmula molecular igual, porém, a sua fórmula estrutural que vai ser diferente. Produziram, respectivamente, por ozonólise, ou seja, por uma molécula de ozônio, que é O3, seguida de hidrólise, que é o H2O, que é água, em presença de zinco em pó. Zinco, na verdade, vai servir para catalisar a reação química propanal e acetona. Então, o objetivo é esses dois isômeros A e B, que tem essa fórmula molecular, produzir propanal e acetona. A letra A. Identifique esses hidrocarbonetos, dando seus nomes e suas fórmulas estruturais. Então, já fiz aqui.
os hidrocarbonetos com suas fórmulas estruturais, o composto A e aqui o composto B. O composto A é but-1-eno, que tem 4 carbonos e 8 hidrogênios, e o composto B, que é o metilpropeno, que também tem 4 carbonos e 8 hidrogênios. Vamos contar: carbono 1, 2, 3, 4, hidrogênio 2, 3, 4, 5, 8. Carbono 1, 2, 3, 4, hidrogênio 2, 5, 8. Então, a fórmula molecular é igual, a fórmula estrutural é diferente, por isso que os mesmos são isômeros. Eles vão reagir com ozônio e com água, na presença de zinco como catalisador. Está aqui o ozônio, aqui também está o ozônio. Aqui está a água, aqui está a água. Na transformação ou formação dos produtos, eu tenho o Zn, que é o zinco, como catalisador. Aqui também tem o zinco como catalisador. E o objetivo é produzir propanal, que é um aldeído, e a acetona, que é do grupo das cetonas. Então, vai haver a ruptura dessa ligação dupla. E aqui, esse primeiro carbono, onde ele é carbono primário, vai produzir aldeído. E aqui, esse carbono que é secundário também vai produzir um aldeído. Então, o aldeído formado aqui vai ser o H2C, que é H2C, e um átomo de ozônio, de oxigênio que participa aqui do ozônio, vai ligar aqui nesse composto. O nome dele é o metanal. Met, porque é um carbono só, e anal, porque é um aldeído. Tem aqui a carbonila. Esse outro composto aqui, onde tem 1, 2, 3 carbonos, vai formar aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos, o propanal. Um outro átomo de oxigênio que participa da molécula de ozônio vai ligar nesse carbono aqui, próximo da ligação dupla. E vai formar o propanal. Prop 1, 2, 3, prop. Anal, propanal, porque se trata de um aldeído. E aqui é a carbonila. E a molécula de água, tá ela aqui, ó, H2O. E o outro átomo do oxigênio que participa da molécula de ozônio vai ligar aqui na molécula de água, formando água oxigenada ou peróxido de hidrogênio. Água oxigenada é o nome comercial. Então, H2O2 é água oxigenada. Então, da molécula de ozônio veio um oxigênio para cá, outro oxigênio para cá e o outro oxigênio aqui para a água. Então, já temos aqui o propanal pedindo para poder encontrar ele. Encontramos aqui na reação do composto A. Agora, na reação do composto B, que é o metilpropeno, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos e eu tenho 8 hidrogênios. O nome desse composto, metil, é por causa desse metil, CH3. Prop, pois eu tenho 1, 2, 3 carbonos na cadeia principal. En, porque eu tenho a ligação dupla no primeiro carbono. Vai haver a ruptura da ligação dupla aqui no início. E esse H2C, ele está aqui, ó, H2C. Um átomo de oxigênio vai juntar aqui com ele para formar o metanal. Met, porque é um carbono só, é a mesma substância dessa primeira aqui encontrada. Um átomo do oxigênio vem aqui para ela. E o outro composto que vai ser formado, nota-se que aqui eu tenho um carbono terciário, pois eu tenho 1, 2, 3 carbonos ligados nele. Se eu tenho carbono terciário, vai produzir agora a cetona. Um oxigênio aqui do ozônio vai ligar nesse carbono aqui da extremidade para formar a propanona, que é uma acetona, igual está pedindo aqui para encontrar. Então, aqui eu tenho a carbonila aqui. E vai formar a propanona. 1, 2, 3, prop. Como eu tenho a ligação dupla aqui do oxigênio, um oxigênio entre átomos de carbonos, deu origem agora à acetona. E essa água vai juntar com um átomo de oxigênio aqui do ozônio, formando aqui o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Então, equaciona a reação B.
já foi equacionada aqui a equação, dando o nome dos produtos formados. Está aqui o nome dos produtos formados, que é o metanal, a propanona, e esse aqui é a mesma coisa desse outro aqui de cima. Atividade 3. Qual é o nome oficial do alceno que por ozonólise fornece apenas a butanona? Então, a butanona está aqui, o composto butanona, but 1, 2, 3, 4, tem que haver 4 átomos de carbonos, e entre átomos de carbonos deve ter uma carbonila. Então, aqui eu tenho uma butanona e aqui eu também tenho outra butanona. O composto que vai fazer a reação através de ozonólise quer dizer que tem que ter átomos de oxigênio. Ou seja, aqui tem uma molécula de ozônio. Então, eu devo fazer o composto. Aqui vai haver uma quebra dessa ligação dupla. E aqui eu tenho que ter 1, 2, 3, 4 carbonos de um lado, 4 carbonos do outro lado. Lembrando que para produzir cetona, eu tenho que ter um carbono terciário. Então, nesse caso aqui, eu tenho um carbono terciário, pois eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono ligado nele. E esse carbono aqui também, ele é terciário, pois eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono nele. O nome desse composto vai ser 3,4 dimetil hex-3-eno, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono na cadeia principal é hex. No carbono 1, 2, 3, no carbono 3 e no carbono 4, eu tenho metil. Então, eu falo 3,4 dimetil. No carbono 3, eu tenho uma ligação dupla e é um hidrocarboneto, eu coloco o O. Essa reação química deve acontecer quando fala que é ozonólise, tem que haver a presença da molécula de ozônio. Deve haver também a molécula de água, que é passando por hidrólise. O catalisador da reação química vai ser o zinco. E o produto formado tem que ser apenas a butanona. Então, eu tenho aqui butanona e aqui também a outra butanona. O subproduto formado é água oxigenada ou peróxido de hidrogênio, onde 3 átomos aqui de oxigênio vai vir um átomo para cá, outro para cá e outro átomo para cá. E a molécula de água é essa daqui do final. Então, a única forma de produzir cetona é com esse composto, sendo que cada carbono, onde vai entrar a carbonila, ele deve ser um carbono terciário. Motivo este de eu ter aqui esses 2 metil participando aqui do composto. Atividade 4. Por ozonólise, seguida de hidrólise, em presença de zinco em pó, o pente-2-eno produz 2 aldeídos, sendo um deles o propanal. Ou seja, por ozonólise, deve haver a molécula de ozônio. Seguida de hidrólise, deve haver a molécula de água. Em presença de zinco em pó, zinco é o catalisador da reação química. O pente-2-eno, está aqui o pente-2-eno, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pente. No carbono 1, 2, no carbono 2, eu tenho a ligação dupla, por isso fala em. Produz 2 aldeídos. Os aldeídos, um deles é o propanal. Está aqui o aldeído etanal e aqui o aldeído propanal. A ligação dupla aqui ela vai ser rompida. Então, esses 2 carbonos aqui vai originar o etanal, et, porque é 2 carbonos, an, porque é ligação simples, e al, porque é um aldeído. Um oxigênio daqui vai ficar aqui para formar o etanal. O outro oxigênio vai formar aqui o propanal, onde eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos, é prop. An é ligação simples. E al, porque é um aldeído. Então, tem aqui a carbonila, a ligação dupla com o outro oxigênio daqui. Então, já foi 1, 2 oxigênios. O outro oxigênio vai juntar com essa molécula de água. Ao invés de ter um oxigênio, agora vai ter 2 oxigênios aqui no final,
formando o peróxido de hidrogênio ou a água oxigenada. Agora a pergunta se, considerando-se H, hidrogênio igual a 1, carbono igual a 12 e oxigênio igual a 16, calcule em gramas a massa do pente 2Eno necessária para obter 29 gramas de propanal. Então, o primeiro passo é descobrir a fórmula molecular do pente 2Eno e a fórmula molecular do propanal. Pente 2Eno, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Hidrogênio 3, 4, 5, 7, 10. Então, a fórmula molecular do pente 2Eno é C5H10. A fórmula molecular do propanal é 1, 2, 3 átomos de carbono, hidrogênio 1, 3, 6 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, esta é a fórmula molecular do propanal. Para fazer o cálculo da massa molecular de ambas as moléculas, eu devo considerar isso aqui como sendo o número de massa. Esses dados tem na tabela periódica. Então, o número de massa do hidrogênio é 1, do carbono é 12 e do oxigênio é 16. Então, aqui para o átomo de carbono, eu tenho 5 átomos de carbono, está aqui o 5, vezes 12, que é o número de massa dele. 5 vezes 12 igual a 60. Para hidrogênio, eu tenho 10 átomos de hidrogênio vezes 1, que é o número de massa dele. Então, 10 vezes 1, 60. 60 do carbono mais 10 do hidrogênio, 70 gramas por mol, vai ser a massa molecular em gramas por mol aqui do pente 2Eno. Para o propanal, eu tenho carbono 3 vezes 12, que é o número de massa dele, que é igual a 36. 6 átomos de hidrogênio vezes 1, que é o número de massa dele, que é igual a 6. E um só oxigênio, tá aqui, vezes 16, que é o número de massa dele. Então, 36 mais 6 mais 16 é igual a 58 gramas por mol. Tá? A massa molecular do propanal é 58 gramas por mol. Então, aqui temos a pergunta. Calcule em gramas a massa do pente 2Eno necessária para obter 29 gramas de propanal. Então, eu já calculei a massa molecular do pente 2Eno e a massa molecular do propanal. Agora, eu sei que 1 mol de pente 2Eno está para 1 mol de propanal. Se eu for colocar através de massa, eu sei que 70 gramas de pente 2Eno, tá aqui 70 gramas de pente 2Eno, vai produzir 58 gramas de propanal. E 29 gramas é a quantidade de propanal que a atividade deu e está pedindo para calcular qual é a quantidade de gramas de pente 2Enos que eu preciso para produzir 29 gramas de propanal. Então, aqui é só colocar na regra de 3. Se 70 gramas produz 58 gramas de propanal, 29 de propanal produzida, eu vou precisar de uma quantidade X de pente 2Eno. 58 vezes X é igual a 70 vezes 29. 70 vezes 29, 2030. Então, X é igual, eu pego 2030 e divido por 58, que é igual a 35 gramas. Então, eu preciso de 35 gramas de pente 2Eno para produzir 29 gramas de propanal. Atividade 5. O ozônio reage com um alceno, formando um composto X, que, por sua vez, reage com a água, resultando em 2 produtos orgânicos, segundo as reações ao lado. Então, aqui eu tenho a reação, onde eu tenho um alceno reagindo por ozonólise, que é o ozônio, e vai formar um produto X. Depois, esse produto X, ele vai ser um reagente que, reagindo com água, vai produzir aqui essa substância, que é um ácido carboxílico, no caso, um aldeído, e uma cetona, onde eu tenho carbono com a dupla oxigênio, que é a carbonila, e dos lados aqui 2 radicais, que são 2 carbonos e peróxido de hidrogênio.
Na letra A, escreva as fórmulas estruturais dos dois produtos orgânicos finais quando o alceno é 2-metilbuteno. Então, eu vou fazer o 2-metilbuteno. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, but. No 1, 2, eu tenho a ligação dupla. E 1, 2, eu tenho metil. Então, no 2, eu tenho o metil e eu tenho aqui a ligação dupla. Tá pedindo para falar quais são os dois produtos orgânicos finais quando esse alceno aqui é 2-metilbuteno. Então, essa ligação dupla aqui ela vai romper e eu vou ter uma cetona com esses com esses 3 átomos de carbonos, onde ela vai vir para cá. Um átomo de oxigênio liga nesse grupo, onde vai ser a acetona, e um outro átomo de oxigênio vai ligar aqui nessa outra estrutura, formando aqui um aldeído, onde eu tenho 1, 2, que é o et, ligação simples, an, e al, porque eu tenho aqui a carbonila. Então, aqui eu vou ter um aldeído com 2 carbonos e aqui uma acetona com 3 carbonos. E um subproduto vai ser o peróxido de hidrogênio, onde 3 átomos de oxigênio reagiram, sendo um para a acetona, um para o aldeído e outro para a água, ficando agora peróxido de hidrogênio. O zinco é apenas o catalisador da reação química. O nome desses compostos eu coloquei aqui abaixo, sendo 2-metilbuteno reagindo com ozônio e água, em meio onde eu tenho o catalisador zinco, e formaram uma cetona e um aldeído. Essa cetona, o nome dela é propanona, onde eu tenho 1, 2, 3 prop, ligação simples e a carbonila, entre átomos de carbono, propanona. O aldeído, que é chamado etanal, e o peróxido de hidrogênio. Finalizamos a correção da semana 4 desse PET volume 7 do 3º ano. Deixo aqui para vocês um abraço de longe, fiquem com Deus e não esqueça de dar o like no vídeo e deixar nos comentários o que aprendeu a respeito desta semana.